vamos lá começar então a aula 14, falar um pouco da noção de distância, tá? Você pode perceber que já faz algumas aulas que nós não estamos apresentando nada novo. Basicamente nós estamos pegando conceitos que a gente já estudou, né? Ficamos um bom tempo desenvolvendo várias ferramentas, como produto escalar, produto vetorial, produto misto, né? E a partir disso estamos obtendo agora consequências do que nós já estudamos. E hoje continuamos nessa direção. Vamos pegar os conceitos que a gente aprendeu e um pouquinho de intuição, um pouquinho de argumentos lógicos. Vamos então tirar algumas conclusões interessantes hoje acerca de distância. Distâncias sobre o que, né? Entre o que? Entre objetos no espaço, tá? E em particular esses objetos são pontos, retas e planos, tá? Então vamos começar então como de costume. Então vamos fixar um sistema de coordenada OB. Vamos fixar então o sistema de coordenadas e como já é padrão B, aqui é uma base ortonormal e quando aparecer algum produto vetorial fica então convencionado que essa base é positiva. Foi fixada uma orientação. Vamos então discutir a noção de distância. Então a primeira noção seria a distância entre pontos. Bom, a distância entre pontos, dado o ponto A e o ponto B, no espaço, a distância do ponto A ao ponto B é o menor caminho que se percorre para ir de A a B, essa linha reta, tá? Ou seja, a distância, vamos apresentar então com essa letra Dzinha, né? Esse D minúsculo para representar então a noção de distância. Então nós podemos entender que a distância, definir de fato, né? A distância entre os pontos AB nada mais é do que a norma do vetor AB. Então, dados os pontos AB, a gente considera o segmento orientado a B, tá? A norma do vetor cujo representante é o segmento orientado a B é a distância entre os pontos AB. Tá? Se o A e o B são dados em funções desse sistema de coordenadas fixado, por exemplo, com coordenadas x1, y1, z1, as coordenadas de A, x2, y2, z2, as coordenadas de B. Então, a distância entre A e B, segundo essa definição, é a raiz de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado, né? Então, o vetor AB é obtido fazendo B menos A, tá? Nesse caso aqui eu estou fazendo BA, mas A na mesma, porque eleva as componentes ao quadrado. E a distância é dado por essa expressão, uma vez que nós estamos convencionando que a base é ortonormal. Tá? Então, a distância entre dois pontos é a norma do vetor que liga esses dois pontos. Segundo, distância entre ponto e reta. Dada a reta R e o ponto P, por exemplo, qual que é a distância, né, do ponto P ao ponto R? Intuitivamente é traçar essa perpendicular, né? Tá? Essa seria a distância do ponto P a R, né? O menor caminho, né, que se leva para ir de P até R. Ok? Bom, se a gente pegar algumas ideias, por exemplo, fixar um ponto, considerar aqui um ponto arbitrário A e um ponto arbitrário B
na reta, a distância aqui de P até A e de P até B, ao olharmos para essa figura, obtemos aqui um triângulo, então, né? Com um pouquinho de argumentos, né? Pensando um pouquinho, dá para mostrar que a área desse triângulo aqui, tá? É a norma do vetor AP vetorial com o vetor AB dividido por 2. Lembra que o produto vetorial dava a norma do paralelogramo, que eles delimitam entre dois vetores, dividido por 2 vai dar a área do triângulo. Então, eu vou deixar para você pensar, então, nessa fórmula aqui. Vou deixar como exercício. Tá. Bom, por outro lado, essa distância aqui de P a R é a altura do triângulo. Se a gente chamar, por exemplo, de H, né? Tá? A gente sabe que essa área, a área de um triângulo também é base vezes altura, dividido por 2. Então, ou seja, é H, que é a altura, vezes a base, que é o vetor AB, dividido por 2. A norma do vetor AB, né? Tá? Se igualarmos os dois, isolamos H. H é exatamente a distância, então, de P até R, do ponto P até a reta R, fica, então, produto vetorial de AP por AB, dividido pela norma de AB, tá? Sai, iguala essas duas aqui, igualdade, e isola o H. O H é a distância, se obtém essa expressão, tá? Bom, então, para calcular a distância de um ponto até uma reta, eu preciso considerar 2 pontos dessa reta? Sim, tá? Arbitrários? Ok. Tudo bem? No entanto, né, geralmente a reta a gente tem é dada por um vetor diretor e um ponto da reta. Ora, A é um ponto da reta e AB é um vetor diretor da reta. O ponto A está na reta, o ponto B está na reta, o vetor AB é um vetor diretor da reta. Tá? Então, se a reta é dado pela equação, por exemplo, vetorial, onde você sabe um vetor diretor, é só você observar que no AB aqui você pode substituir, é um vetor diretor da reta. Tá? E um pouquinho mais de esforço, né, você pode perceber também que se você trocar essa expressão independe do ponto A e do ponto B escolhido. Independe do ponto e do vetor diretor. Se você trocar o ponto A por um outro ponto, você vai obter a igualdade. Dá para mostrar aqui então que essa distância é bem definida, independe da escolha desse ponto AB da reta. Então aqui temos uma expressãozinha então para calcular a distância de um ponto a uma reta. E terceiro, distância do ponto ao plano então, qual que é a ideia agora? Temos aqui um plano e um ponto P, ok? A distância do ponto ao plano é essa perpendicular aqui, né? Ao plano. No entanto, olha só, tudo que envolve o plano, né, a gente usa bastante o vetor normal, né? Então, seria interessante considerar aqui o vetor normal ao plano. Então, esse é o plano π, vetor normal, e a reta aqui, então, suporte ao vetor normal. Tá? Olha só que interessante. Se a gente considerar esse ponto aqui A, tá? A distância, vou fazer aqui com a cor amarelo, a distância P até o plano é essa daqui que eu estou marcando de amarelo. Mas é exatamente a mesma, tem o mesmo valor da projeção do vetor PA sobre o vetor normal.
ou seja, a projeção do vetor, vou colocar AP no vetor normal. Então P é um ponto, A é um ponto arbitrário no plano. P é o ponto dado, você quer calcular, queremos uma expressão do ponto para calcular a distância do ponto ao plano. Então consideramos um ponto A no plano e o vetor normal. Projeta então o AP sobre o vetor normal. Então por definição, né, na aula que a gente estudou projeção, isso daqui é de fato a norma, né, da projeção, né, tá? A projeção é um vetor e a norma desse vetor é o comprimento aqui. Então isso aqui é dado pelo AP escalar no normal dividido pela norma do vetor normal. Tinha normal ao quadrado, como te fez a norma, cortou, né? Tá? Então essa é a expressão. A distância do ponto P ao plano π é dado por AP vezes o normal, o escalar, né, em módulo, dividido pela norma do vetor normal. A aqui é um ponto, N é o vetor normal, né, é o normal a π, e A é um ponto no plano π, arbitrário. Ok? Então, somente com o conhecimento que a gente teve até agora, desenvolveu do curso, temos a ideia então de noção de distância entre pontos, distância entre ponto reta, distância entre ponto a plano, tá? E se quisermos também estudar a noção de distância entre retas, por exemplo, ora, pensa então, imagine duas retas. É claro que se elas forem concorrentes, a distância é zero, né? Que vai ter um ponto que intersecta, né? Então, nessa situação, se elas forem concorrentes, tem um ponto aqui que intercepta as duas. Então, agora aqui a noção de distância, né? É aquela ideia que eu falei no início, né? A distância entre objetos no espaço seria, então, você considerar as distâncias entre todos os pontos, a distância entre os pontos entre os dois objetos, vai percorrendo os pontos dos dois objetos, e a menor da distância seria a distância entre os objetos. Como aqui tem um ponto em comum, a distância quando os dois pontos são iguais é zero, né? Então, se a reta se toca, a distância entre elas é zero, porque é a menor distância, ou seja, né, tem uma distância aqui, né? Só que essa não é a menor distância, tem outra aqui. A menor distância entre pontos de R e S, por exemplo, é essa daqui que é zero, tá? Agora, se caso elas forem paralelas ou reversas, tá? Então você pode considerar, então estamos aqui a reta R e a reta S. A distância entre a reta R e a reta S, basta que você escolha um ponto por exemplo, P na reta R, e calcula a distância do ponto até S, quando elas não forem concorrentes, não paralelas, tá? Então, basicamente, a distância entre retas resume a distância entre ponto reta, tá? Da mesma forma, a distância entre plano. Então, se os planos se intersectam, a intersecção é zero. Se eles não se intersectam, são paralelos, tá? Então, a distância entre eles, basta que você escolha um ponto em um plano. Basta, por exemplo, você tem o plano π1 e o plano π2. Tá? A distância entre esses dois planos, basta que você escolha, por exemplo, um ponto P no plano π1 e calcule a distância do ponto P ao plano π2. Tá? Então, a distância entre retas resume-se ao caso distância de ponto a reta, e distância entre plano resume-se ao caso distância entre ponto e planos. Tá?
Vamos fazer então alguns exemplos. Vamos então pegar, por exemplo, o ponto A igual a 0 menos 1, 0. Então, em toda a discussão está fixado um sistema de coordenadas. B igual a menos 1, 1, 0. Então, temos dois pontos no espaço. A distância entre esses pontos nada mais é do que a raiz de 0 menos 1 ao quadrado. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado dá menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 0 fica 0 ao quadrado. Isso aqui então fica a raiz de 1 mais 4, que é igual a raiz de 5. Então a distância entre esses pontos A e o ponto B, nesse caso, é a raiz de 5. Ok? Vamos pegar aqui então o ponto P igual 1, 1 menos 1 e a reta R dada pela equação vetorial XYZ igual 0 menos 1 mais lambda 1, 1, 2. Tá? Ora, então, qual que é a ideia, né? Tá a reta e o ponto P, então tá o ponto A, e aqui o vetor diretor S. S não, R, eu chamei a reta de R. Tá? Então a distância do ponto P à reta R é... Então nós temos que formar aqui o ponto, a distância, né, AP. Então AP, o vetor AP, nada mais é do que... Então quem que é o A? O A é o ponto aqui onde a reta passa, né, ó. 0, menos 1 e menos 1. O P foi o ponto dado. 1, 1, menos 1. Então faz P menos A para obter 1, 2 e 0. Então esse é o vetor AP. Tá? Bom, o produto vetorial de AP por R, tá, é dado pelaquela expressão, né? Tem uma expressão produto vetorial, vou deixar para você fazer como exercício. Vai lá na aula produto vetorial e lembra como faz o produto vetorial entre dois vetores. Então vou fazer o produto vetorial de AP por R. Isso aqui vai ficar então 4 menos 2 e menos 1. Tá? Então a distância do ponto P à reta R é, segundo a nossa discussão, a norma do AP vetorial R. Deixa eu arrumar isso aqui. AP vetorial R, a norma desse que está aqui, dividido pela norma do vetor diretor R. Tá? Calculando então a norma desses dois, divide um por outro, vamos obter, vou deixar a conta para você fazer, vamos obter raiz de 14 sobre 2. Então a distância aqui entre esse ponto e a reta é o número raiz de 14 sobre 2. Se você quiser ter uma noção mais aprofundada de quanto é esse número, pode aproximar na calculadora. Tá? Esse raiz de 14 dividido por 2. Vamos fazer então mais um exemplo do terceiro caso. Considerar então o ponto P igual 1, 2, menos 1 e o plano π 3x menos 4y mais 5z mais 1 igual a 0. Então está o ponto P e aqui o plano π. O ponto P nós sabemos as coordenadas dele, é essa daqui, 1, 2, menos 1. O plano π tem a equação geral dada por essa daqui. Então o que nós precisamos para isso é encontrar o vetor
normal. Quem seria um vetor normal? Lembra quando o plano é dado pela equação geral, o vetor normal aparece nos coeficientes, né? Tá? Então, por exemplo, o vetor normal é 3, menos 4 e 5. Tá? Agora, interessante, um ponto... Agora, né, a expressão qual era, né? Então, o interessante também é pensar um pouquinho, né? E não só simplesmente decorar a fórmula, né? Então, por exemplo, eu quero saber essa distância aqui. Ponto P ao plano π. Então, qual que foi a nossa ideia? Considerar um ponto A no plano. E nessa direção, considerar o vetor normal. Nesse ponto, considero o vetor normal. Liga o ponto P ao ponto A. E projeta no vetor normal. Vamos obter esse vetorzinho aqui. A projeção do vetor AP no vetor normal. Tá? A norma dessa projeção é a mesma, é a distância do ponto P ao ponto A. Esses dois vetores são equipolentes, né? Esses dois segmentos orientados, são equipolentes, têm a mesma norma, né? Mesma direção também, mesmo sentido. Ou seja, então quem é o ponto A? A é qualquer ponto que esteja no plano. Desde que esteja no plano, A é qualquer ponto, tá? Como é que eu descubro um ponto que está no plano? Né? Bom, a equação do plano está aqui. 3x menos 4y mais 5z mais 1 igual a 0. Tá? Basta que eu escolha uma tripla, qualquer uma, números x, y, z, que satisfaz essa equação. Tá? Bom, eu tenho uma equação e 3 incógnitas, então o grau de liberdade aqui é 2. Basicamente, você dá um valor para o x, dá um valor para o y e acha o valor de z. Tá? Bom, como eu não quero sofrer muito, eu posso tomar então x igual a 0, y igual a 0 e ver qual é o valor de z que eu obtenho para x e y igual a 0. Então, por exemplo, se x for 0 e y for 0, eu obtenho aqui então da equação do plano 5z mais 1 igual a 0. Tá? Obtenho então 5z igual a menos 1, z igual a menos 1 quinto. É uma possibilidade. Se você não quisesse a fração, você poderia tentar achar outros valores aqui. Poderia fazer x igual a 1, y igual a 2, e aí o z você encontra, tá? Poderia dar um valor para o z, um valor para o y e achar o x, tá? O importante é que tem que satisfazer essa igualdade aqui, tá? Essa equação geral do plano. Então, o ponto A, nesse caso aqui, é 0, 0, menos 1 quinto, tá? Peguei um ponto arbitrário. Então, agora eu faço, então, o que é a projeção ali, a norma da projeção, né? É a distância do ponto P ao plano π, né? É o produto AP escalar pelo vetor normal, dividido pela norma do vetor normal. É só lembrar como é que faz a projeção, né? Tá? Isso é a norma, tá? Da projeção. Vou deixar para você fazer a conta aqui. E depois que fizer a conta, vai obter 1 sobre raiz de 50. Bom, então fizemos um exemplo. O importante é que, além de só aplicar fórmulas, né? Além de aplicar as fórmulas, não só aplicar as fórmulas, você pense um pouquinho nas situações que está envolvendo o problema, tá? E, basicamente, essas são as ideias. Para terminar a discussão, eu gostaria só de chamar a atenção que eu peguei esses exemplos do livro. No livro tem vários exercícios e você pode pegar exemplos e até recomendável que você pegue pontos. Pega uma equação da reta, invente uma equação da reta e pega um ponto, invente um ponto e calcule a distância desse ponto dessa equação. Faça essa brincadeira, tá? O que eu queria chamar a atenção é um fato curioso que apareceu nesses exemplos, é
os valores que nós obtemos. Raiz de 5, raiz de 14 sobre 2 e, por fim, 1 sobre raiz de 50. Tá? Ou seja, esses números são irracionais. Parece uma coisa interessante, né? E de fato existe uma explicação para isso. Ou seja, ao calcular essas distâncias entre pontos, até mesmo no dia a dia, ao calcular distância, ao pegar um metro e esticar, fazer qualquer medida na sua casa aí, né? Os pessoal que trabalha com medida, carpinteiro, serralheiro e profissionais dessa área, pessoal da engenharia de maneira mais geral, ao medir as coisas, começa a perceber que você vai, mede certinho, bonitinho, serra, e na hora que você tenta colocar, não encaixa tão bem. Fica sempre um espacinho para mais, um espacinho para menos. Às vezes, né, você quer fazer, vai medir alguma coisa, melhor você coloca lá, mede fixo, às vezes dá mais resultado do que esticar o metro e fazer a medida, né? A explicação é que a distância, ao medir as coisas, o resultado de uma medida é um número real, tá? E os números reais, tá? É distribuído basicamente em duas classes de conjuntos racionais. Então isso aqui é só um adendo para terminar a aula, tá? E os irracionais. Os racionais são os números bonitinhos, aqueles que têm representação decimal finita, ou no caso infinita periódica, né? Os que a gente 1, 3, 5, as frações bonitinhas, meio, ou até mesmo coisa do tipo 0,3333 repetindo, né? Esses seriam os números que aparecem bonitinhos, né? Ou seja, bonitinho no sentido de que você vai lá, mede, corta, deu a medida certinha, né? Tá? Calculou a distância entre dois pontos, deu 5 exato, né? Mas geralmente não dá 5, dá 5 e mais um monte de quebradinho. E os irracionais são os números que possuem representação decimal infinita, né? Por exemplo, quando aparece raiz de 2, né, raiz de 5, que apareceu, π, e por aí vai, né? Tá? Bom, e o que isso tem a ver com as contas do que eu estou falando? Tem a ver que é possível mostrar que esses números aqui racionais aparecem em algum sentido, tá? Os dois conjuntos são infinitos, mas em algum sentido o infinito do conjunto dos números racionais é maior, né, entre aspas, aos números racionais. Ou seja, a chance de você fazer uma medida e obter um número irracional, eu diria que é quase certeza. Tá? Então, se os números reais estivessem numa caixa e você enfiasse a mão lá para obter um número para pegar um número real, a chance de você pegar um número irracional é quase que, a probabilidade é 1 praticamente, tá? Então é por isso que aparece bastante raiz quando a gente faz as contas, né? Tá? E quando na prática, ao fazer medidas, as coisas não encaixam, tem que sempre deixar uma folguinha, porque na prática também os números racionais aparecem, mesmo que uma discretização para os racionais, mas os números irracionais estão presentes quando se faz medidas, tá bom? Bom, então, obrigado, até a próxima aula.